E aí galera, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou professor do Colégio Militar de Juiz de Fora da disciplina Física. A aula de hoje será sobre movimento uniforme, parte inicial da cinemática. Presta atenção e vamos lá! Exercício número 1. Duas estações A e B estão separadas por 200 km, medidos ao longo da trajetória. Pela estação A passa um trem P no sentido de A para B e simultaneamente passa por B um trem Q no sentido de B para A. Os trens P e Q têm movimentos uniformes com velocidades de valores absolutos 70 km por hora e 30 km por hora, respectivamente. Determine letra A, o instante do encontro, letra B, a posição do encontro. Então, pessoal, esse é um exercício de cinemática na parte de movimento uniforme. A ideia da cinemática é estabelecer um sentido positivo para os movimentos. Estabelecendo um sentido positivo para os movimentos como sentido para a direita, o primeiro trem, o trem P, eu posso adotar ele saindo da origem da trajetória e se deslocando para a direita com velocidade positiva, dada do enunciado. O segundo trem, o trem Q, para nós, pelos dados do enunciado, ele estará a 200 km do primeiro trem e ele terá uma velocidade negativa, porque ele parte dessa posição inicial de 200 km, mas a velocidade dele tem sentido oposto à do trem P. Portanto, eu posso afirmar o seguinte: esses trens aí têm velocidades com sentidos opostos e, após certo tempo, eles vão se cruzar ou se encontrar em algum ponto dessa trajetória. Para poder determinar isso, o instante de encontro, eu preciso equacionar a função horária dos espaços para cada um dos trens. Para o primeiro trem que parte da estação A, o trem P, eu vou escrever assim, ó, S igual a S0 mais VT, adotando a origem sobre o ponto onde o trem parte. Eu tenho o espaço inicial do trem P 0 e sua velocidade 70 km por hora. Aí, olhando o outro trem, o trem Q, eu posso afirmar o seguinte: o espaço inicial dele é 200, porque ele se encontra a 200 km da posição inicial do primeiro trem. E a velocidade dele será menos 30, o movimento dele é retrógrado. Por quê? Pois, dado do enunciado, eles vão se encontrar em algum ponto. Equacionando as duas funções horárias, eu tenho SP igual a 0 mais 70t e S de Q, o espaço do trem Q, é 200, posição inicial dele, menos 30t, lembrando a você, menos 30 porque ele tem sentido oposto ao trem P. Letra A pede, determina o instante do encontro. No encontro, as posições são iguais. Então eu vou fazer a posição de um trem igual à posição do outro, ou seja, o espaço final de P igual ao espaço final de Q. Olha só, 0 mais 70t igual a 200 menos 30t. Isso é uma equação do primeiro grau. Resolvendo isso, eu encontro t igual a 2 horas. 2 horas será o instante do encontro, ou seja, das condições iniciais do exercício, passam-se 2 horas até eles se encontrarem. Letra B. Determine a posição de encontro. Então veja bem, a partir da letra A você percebe o seguinte: demorou 2 horas para esses dois trens se encontrarem. E, substituindo esse tempo de 2 horas em qualquer uma das duas funções horárias que eu equacionei, eu encontro a posição onde um cruza pelo outro. Ou seja, um instante de encontro me dá a posição de encontro. Então, olha só, instante de encontro, 2 horas, substituindo no trem P, porque a equação dele é mais fácil, né? 0 mais 70t ou apenas 70t. Você tem 70 vezes 2, dá 140 km. Se você quiser conferir, pode substituir também na função horária do trem Q. Tem 200 menos 30 vezes 2, dá 140 km. Ou seja, demorou 2 horas, o movimento aconteceu durante 2 horas e, após essas 2 horas, os trens se encontraram no quilômetro 140. Exercício número 2. Um móvel descreve um movimento sempre no mesmo sentido, num determinado referencial, percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Você tem aqui uma tabela em segundos e você tem o espaço em metros, tá? Letra A. Qual a velocidade escalar média no intervalo de tempo entre 1 e 3 segundos? Letra B.
Qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo entre 5 e 13 segundos? Letra C, o movimento em questão é uniforme? Por quê? Letra D, o movimento é progressivo ou retrógrado no intervalo de tempo observado? Por quê? Vamos resolver um por um, lembrando a você o seguinte, dados tabelados, eles devem ser interpretados com muito cuidado, tá, pessoal? Então essa tabela aí nós vamos observar com muito cuidado tudo que ela fornece, tudo o que é dado para nós e vamos resolver letra por letra com toda atenção. Letra A, qual a velocidade escalar média no intervalo de tempo entre 1 e 3 segundos? Velocidade escalar média é ΔS, variação de espaço, sobre ΔT, intervalo de tempo. Entre 1 e 3 segundos, o que nós temos é o seguinte, espaço final, porque ΔS é espaço final menos inicial, né? ΔS, 250 menos 150, ó, final menos inicial nesse intervalo de tempo, sobre instante final 3 menos instante inicial 1 neste intervalo de tempo, e nós encontramos velocidade média 50 metros por segundo no intervalo de tempo entre 1 e 3 segundos. Letra B. Qual é a velocidade escalar média no intervalo de tempo entre 5 e 13 segundos? A mesma ideia. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. ΔS, espaço final, menos inicial. ΔT, instante final, menos instante inicial. Espaço final, ó, entre 5 e 13. Espaço final, 750, menos o espaço inicial, 350, sobre instante final, 13, menos instante inicial, 5, dá velocidade média de 50 metros por segundo. Letra C. O movimento em questão é uniforme? Por quê? Você pode observar na tabela aqui e já entender que o movimento em questão é uniforme. Por quê? Porque o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Olha só, repare bem, 150 para 250, o móvel andou 100 metros em 2 segundos. E isso se repete ao longo de toda a tabela. Olha aqui no último intervalo, ó, 650 para 750, 100 metros. 11 para 13, 2 segundos. Então esse movimento é uniforme porque o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Letra D, o movimento é progressivo ou retrógrado no intervalo de tempo observado. Por quê? O movimento é progressivo. Isso é uma convenção, uma definição física. Movimento progressivo é aquele que tem velocidade positiva, ou seja, o móvel se desloca ao longo do sentido positivo da trajetória ou do sentido dos espaços ou posições crescentes. Então, repare bem, o espaço inicial dele pode ser considerado, para essa tabela, tá? 150. Depois vai para 250, 350, até chegar a 750. Ou seja, esse móvel, de 2 em 2 segundos, percorre 100 metros ao longo de uma trajetória, mas no sentido positivo, ou seja, no sentido dos espaços crescentes. E por isso, o movimento é uniforme e progressivo. Exercício número 3. 2 carros A e B realizam movimentos retilíneos uniformes. A velocidade escalar de A é 15 metros por segundo. Determina a velocidade escalar de B, sabendo que eles colidem no cruzamento C. Então aqui, pessoal, nós temos alguns dados no enunciado, né? Nós temos o dado aqui de 15 metros por segundo, a velocidade do carro A. Temos também, olha que interessante, alguns dados na figura. Entenda bem, dado numérico é importante e dado de figura, né? Dado de representação, de foto, de desenho, etc., também é importante, porque aqui nessa representação nós temos o carro A 60 metros do cruzamento e o carro B a 80 metros do cruzamento. Então eu posso determinar em quanto tempo o A chega até o ponto C. E com isso, eu já sei em quanto tempo B tem que chegar até o ponto C. Na verdade, B tem que chegar até o ponto C no mesmo tempo, porque o exercício fala, ó, eles colidem no cruzamento. Para colidir, você vai percorrer uma determinada distância, cada um dos carros, e chegar no mesmo tempo ao cruzamento. Então a colisão significa mesma posição e mesmo instante. E é isso que nós vamos pensar agora. Usando o carro A, né, 15 metros por segundo é a velocidade de A, eu posso calcular quanto tempo o carro A demora para chegar ao ponto C, que é o cruzamento. Repare bem, velocidade de A, ΔSA sobre ΔT.
Então, o tempo que o A demora para chegar até o cruzamento pode ser descrito assim: ΔT é igual a ΔS de A, deslocamento de A, pela velocidade de A. Deslocamento de A você tira do desenho, tá? 60. Velocidade de A, 15. 4 segundos. Então, o nosso carro A, esse carro azulzinho aqui no desenho, a 15 metros por segundo, ele demorou 4 segundos para chegar ao cruzamento. Nesse mesmo tempo, o carro B, vermelhinho aqui no desenho, vai andar 80 metros. Então você já percebe uma coisa, o carro B tem que ter uma velocidade maior que a velocidade do carro A. Por quê? Porque ele vai andar durante 4 segundos 80 metros, é uma distância maior do que 60 metros. E como calcular a velocidade dele? Nós estamos tratando de movimento uniforme. Movimento uniforme, sua velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, ΔS de B sobre ΔT, atenção, ΔT é igual para os dois móveis, tá? Imagine que o exercício, começou nesse ponto. Ponto A, carro A nesse ponto, carro B no outro ponto. O tempo que o A percorre 60 metros é exatamente o mesmo tempo que B percorre 80, e com isso eles chegam juntos no cruzamento e colidem. Então, olha só, ΔSB dado do desenho 80 metros, intervalo de tempo calculado pelo deslocamento do móvel A, 4 segundos, você tem 80 dividido por 4, 20 metros por segundo. Resposta do exercício. Número 4. Nos gráficos seguintes, calcule a velocidade escalar do móvel em t igual a 2 segundos. Vou resolver um por um, explicando detalhadamente para vocês a solução deles. Vamos lá. Gráfico A. Velocidade desse móvel no instante 2 segundos. Esse gráfico aqui ele representa a função horária S igual a S0 mais VT. Você poderia resolver usando a função horária, resolver usando a ideia de tangente deste ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, foi o que o livro usou, foi de onde eu peguei esse gabarito, peguei de um livro, ou ainda usar a ideia de ΔS sobre ΔT. Entenda bem, ΔS, tá? Deslocamento. O móvel da letra A desloca 20 metros durante 2 segundos. 20 dividido por 2, 10 metros por segundo. Porém, como esse gráfico aponta para baixo e ele é desenhado a partir da função horária S igual a S0 mais VT, que é uma função do primeiro grau, esse gráfico aqui para baixo representa para nós a seguinte ideia: a velocidade do móvel é negativa, e isso é fácil de perceber. A posição inicial dele era 20 metros no tempo de 0 segundos. Ele vai se deslocando ao longo de uma trajetória que eu não sei qual é, lembrando a você que o gráfico não é o desenho de uma trajetória, o gráfico é só uma representação cartesiana de espaço em função do tempo. Ele se desloca de 20 metros até 0 durante 2 segundos. Então esse móvel está se aproximando da origem e ele até passa da origem, vai para a parte negativa da trajetória. Então, como ele está se deslocando no sentido decrescente dos espaços, sua velocidade é negativa e vale menos 10. Então basta dividir esse lado por esse, 20 sobre 2, 10, e colocar um sinal negativo na frente, menos 10, ou ainda usar a função horária S igual a S0 mais VT. Aqui no caso, repare bem, a velocidade já é positiva. Por quê? Porque a posição inicial do móvel era menos 4 e a posição final dele será 8. Nesse intervalo de tempo representado no gráfico, tá? Então esse móvel se desloca no sentido crescente dos espaços, ou no sentido positivo da trajetória, ou ainda olhando o gráfico aqui, reta para cima, reta dos espaços para cima. Se você quiser usar a tangente, igual o livro ensina, 8 sobre 4, 2, tá? 8 sobre 4, 2. Ou ainda, se você quiser aquela ideia de variação de espaço, você pode pegar o gráfico todo aqui, variação de espaço, 8 menos 4 dá 12, dividido por 6 menos 0, 6. Então 12 dividido por 6, 2 também. Velocidade 2 metros por segundo. A unidade sai daqui, metro por segundo. Se quiser usar a equação S igual a S0 mais VT, vai dar a mesma coisa. Letra C. Olha só que interessante, né? O primeiro gráfico aqui que não aparece o número 2 escrito no gráfico. Por quê? O gráfico pede, calcule a velocidade no instante 2 segundos. Atenção, 2 segundos está
compreendido entre 0 e 4 segundos. Então, 2 segundos pertence ao intervalo onde a velocidade é constante. Como eu sei que a velocidade é constante? Gráfico do espaço é uma linha reta. De novo, é uma linha reta para cima. Então, a velocidade desse móvel é uma velocidade positiva. E velocidade pode ser calculada como ΔS, 30 menos 20, sobre ΔT, 4. Então, é 10 dividido por 4, 2,5. Com um sinal positivo, porque gráfico aponta para cima. Ou como o nosso livro gosta de usar, tangente de θ, 10 sobre 4, 2,5, velocidade 2,5 centímetros por segundo. Beleza? Letra D, essa é interessante. A letra D fala o seguinte, né? Calcule a velocidade no instante 2 segundos. Atenção, durante 4 segundos, ou do instante inicial 0 até 4 segundos, o móvel estava parado. Como eu posso ver isso? Ó, pode ver da seguinte maneira. O tempo está passando, mas o espaço não está nem aumentando e nem diminuindo. O espaço é constante. Então, para cada ponto aqui do eixo horizontal, o eixo dos tempos, para cada instante, nesse intervalo de tempo, a velocidade é 0, incluindo o instante 2. Então, no caso, letra D, a resposta é velocidade igual a 0, sem fórmula nem nada, porque o móvel estava em repouso, no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. Ou seja, seu espaço não variou durante esses primeiros 4 segundos. Número 5. No gráfico abaixo, determine a variação do espaço do móvel no intervalo de 0 a 10 segundos. Esse é um gráfico, pessoal, de velocidade em função do tempo. Nós estamos estudando o movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante ao longo do tempo. Observe bem, durante 10 segundos, a velocidade do móvel permaneceu com valor constante igual a 2 segundos. Para calcular a variação do espaço, você pode usar simplesmente velocidade igual a ΔS sobre ΔT, variação do espaço, velocidade e tempo. Mas na verdade você também pode usar uma propriedade desse gráfico aqui. Repare bem, o gráfico velocidade em função do tempo, a área dele te dá o deslocamento, mas atenção, área é um valor lá da matemática que sai sempre positivo, e deslocamento na física você tem que interpretar que ele pode ser ou positivo ou negativo. Então o deslocamento terá o mesmo sinal da velocidade. Como essa velocidade é positiva, o deslocamento desse móvel também será positivo. Ou ainda, como essa área foi marcada acima de 0, ela dá o número 20 e a resposta é 20 metros, positivo. Se ela tivesse abaixo de 0, a área daria 20, mas a sua resposta para ΔS seria menos 20. Por quê? Porque se ela fosse marcada abaixo de 0, significa velocidade negativa, deslocamento negativo, movimento retrógrado. Então vamos lá, ó, calculando a área, isso é um retângulo. Base vezes altura, 10 vezes 2, 20. Unidade vem daqui, ó, metro. Resposta, ΔS igual a 20 metros, positivo, por quê? Coincide com o sinal da velocidade. Atenção, só um comentário, esse gráfico ele não é o gráfico de um carro em linha reta na estrada, ele não é o gráfico de você andando sobre uma trajetória retilínea, não é nada disso. O gráfico nunca é o desenho de uma trajetória. O gráfico é apenas a relação entre duas grandezas, aqui no caso, relação entre velocidade e tempo. Significa o seguinte, esse gráfico, ao longo de todo o intervalo de tempo, a velocidade desse móvel será positiva e igual a 2 metros por segundo. Número 6. Correndo com uma bicicleta ao longo de um trecho retilíneo de uma ciclovia, uma criança mantém a velocidade constante de módulo igual a 2,5 metros por segundo. O diagrama horário da posição para esse movimento está ilustrado a seguir. Segundo o referencial adotado, no instante t igual a 15 segundos, a posição x da criança é igual a... Galera, entenda bem. Ele deu a velocidade de módulo igual a 2,5. Porém, eu percebo, observando esse gráfico, que essa velocidade é uma velocidade negativa. Por quê? Porque esse móvel está se deslocando no sentido decrescente dos espaços. Ou esse gráfico aponta para baixo. Você pode interpretar de uma maneira rápida, sentido decrescente, ou de uma maneira mais rápida ainda, ó, velocidade negativa, por quê? Reta para baixo. Beleza? Então vamos lá, ó.
Nós sabemos então que a velocidade do móvel em módulo é 2,5 metros por segundo. Porém, como esse gráfico aí aponta para baixo, essa velocidade vai ser negativa, menos 2,5. Para resolver esse gráfico, é mais fácil a gente determinar o espaço inicial. Esse espaço inicial não foi dado lá no enunciado, mas ele pode ser calculado da seguinte maneira: S igual a S0 mais VT, função horária do espaço. Eu vou tomar como S0 o primeiro ponto aqui, tá? É o que eu quero determinar. Espaço final 25, instante inicial 0, instante final 30, só para determinar a velocidade, ou seja, eu vou determinar a velocidade usando esse intervalo e esse, tá? Determinar o espaço inicial, desculpe, usando esse intervalo e esse. Mas como a velocidade é constante e vale menos 2,5, para qualquer ponto do gráfico o valor da velocidade é o mesmo, é um movimento uniforme. Velocidade não aumenta e nem diminui. S igual a S0 mais VT. 25 igual a S0 que eu quero calcular, mais menos 2,5 vezes 30. Resolvendo isso, eu encontro S0 igual a 100. Atenção, tem que raciocinar e verificar se o seu resultado é possível. Entenda bem, ó, 100 metros é maior do que 25. Então, essa conta indica para nós o seguinte: o espaço inicial vale mais do que 25 e isso é correto. Por quê? Porque o gráfico começa num ponto mais alto do que 25. Então, esse ponto aqui tem que ter um valor maior do que 25. Então, eu já sei que o espaço inicial é 100 metros. Mas ele pede assim: calcule o espaço no instante 15 segundos. Bom, 15 segundos é algo aqui, ó, mais ou menos, entre 0 e 30. Porém, nada impede que eu use a mesma função. S igual a S0 mais VT, usando o tempo igual a 15 segundos. Espaço final é o que eu quero, é o espaço para 15 segundos de tempo. Espaço inicial, esse ponto aqui, que é calculado no início do exercício, 100 metros. Velocidade, menos 2,5, dado do enunciado. Tempo, 15. Resposta, 62,5. Gabarito, letra E. Agora, vamos pensar se está certo? Ó, repara bem. De 0 para 30, houve uma variação de espaço de 100 para 25. Beleza? De 0 até 15, houve uma variação de espaço de 100 até 62,5, que é algum ponto aqui no meio desse gráfico. Tá legal? E detalhe interessante, usando essa ideia de pensar, né, se faz sentido o que o exercício pediu, você poderia até, digamos assim, em alguns tipos de questões de prova, eliminar opções. Porque imagine que esse espaço, né, fosse, sei lá, menos 100, tá? Uma das opções. Menos 100 é lá para baixo no gráfico, pessoal. Para ele chegar ao menos 100, demora muito mais que 30 segundos e não só 15 segundos. Então, para você ter em mente isso, é legal. Na hora de marcar um X ali, você tem que ver se isso é coerente com o que está apresentado no gráfico. Beleza? Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.